Estamos aqui com o prefeito Zeca de Santo Cristo, né, como assim conhecido, o José Seger, para nos falar um pouco do seu município. Esse convite, Zeca Seger, vem para a gente abordar aí. A gente sabe hoje que os municípios também têm as suas dificuldades. O prefeito é o primeiro a ser cobrado sempre, né, das melhorias, e nem sempre a arrecadação dá para tudo isso. Vamos dizer, hoje Santo Cristo, nos faça uma avaliação geral, Seger, qual é a situação do município? Bom dia. Bom dia, uma saudação especial a toda a nossa região. E dizer aqui, estou hoje também na condição de presidente da Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, e a nossa região, ela está em momento de festividades, digamos assim, porque, em primeiro lugar, nós tivemos uma safra muito boa, né? Então, como nós somos eminentemente agrícolas, nossa economia, a base mais forte é a agricultura familiar, a produção de alimentos, aí entra todo o tema do leite, dos suínos, da produção de grãos, né? Então, nós tivemos uma safra cheia, preços bons, e isso dá uma condição melhor aos nossos municípios. E ainda tendo toda essa presença, né, sendo uma referência a nível de estado na produção do leite, é a região, é uma das maiores produtoras de leite do estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista, por exemplo, Santo Cristo, né, o meu município, é o segundo maior produtor em 2012 de leite no estado, são 59 milhões de litros de leite lá produzidos durante o ano de 2012. E também uma marca muito forte na produção da suinocultura, com indústrias aqui na região, mas principalmente também uma referência a nível de estado na produção. Santo Cristo também, 2012, foi o segundo maior produtor de suínos do estado. Então, esse conjunto de ações integrados ao processo de indústria, do comércio, dos serviços, do turismo da nossa região, que também tem um grande potencial, ele nos dá uma garantia de uma vida melhor aos nossos municípios. Mas, claro, você mesmo já dizia, as dificuldades sempre, nunca há dinheiro para tudo, né? Porque justamente, e esse é o diferencial de uma administração pública, quanto mais ela ajuda, mais ela é procurada. Eu tenho visto isso e posso usar o meu município como exemplo. Eu, no primeiro mandato, aumentei em mais de 100% o atendimento na educação infantil. Tanto é que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul apresenta o município de Santo Cristo em 52º lugar no atendimento à educação infantil. Mas eu, até o final do último ano, eu tinha 40 crianças que ainda estavam sem creche. Eu estou comprando vagas agora para atender justamente mais essas 40 crianças. Então, você atende mais, né, mais as pessoas procuram. A saúde, então, a gente pode falar um dia inteiro sobre isso. Nós tivemos em 2013, eu tive 253 mil procedimentos em atendimento na área da saúde. E nós temos nem 15 mil habitantes, né? Temos 14.378 habitantes. Mas isso se refere à questão de programas de vacinação, os atendimentos dos agentes de endemia, os atendimentos dos agentes de saúde, dos médicos, enfim. Então, tudo isto faz com que, porque todos os projetos, todos os programas que são criados a nível federal e estadual, quem executa é o município. E quando alguém tem problema na saúde, ele procura quem? Ele procura o prefeito, o vereador, o secretário. É estas pessoas que ele procura, é na casa destes que ele chega. Então, por isso que toda esta mobilização também em relação às prefeituras, a mais retorno do ICMS, a mais retorno da FPM, mais retorno, né, na questão dos royalties, essa distribuição justa em todo o país, porque é um bem produzido pela nação e ele não é só de um município e de um estado, ele deve ser distribuído no coletivo em todo o país. Então, são lutas importantes que nós estamos travando, desenvolvendo e temos avançado a cada ano que passa para justamente a gente ter mais retorno, para poder fazer todo este atendimento à população. E tendo presente também da manutenção da própria máquina pública que é. Porque eu fazia há pouco ainda referência, né, numa conversa fora particular, de que no nosso governo em Santo Cristo, em 6 anos, eu dei aumento real em 14% para os funcionários. Bom, isso é importante, mas isso é necessário despender recurso. Isso é importante para o conjunto da sociedade, porque essas pessoas recebendo mais, primeiro elas se dignificam no trabalho,
Elas têm mais vontade de trabalhar. Depois, elas vão gastar mais. Elas vão no supermercado, elas vão na farmácia, elas vão no posto de combustível, enfim. Então, eu vejo que, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta enquanto municípios, mas nós estamos vivendo um momento muito importante. Nós temos hoje praticamente pleno emprego nas nossas cidades. Por quê? Porque a construção civil emprega muito, porque há um processo de formação, de qualificação maior com as pessoas, há então essa disponibilidade de emprego, e hoje o Rio Grande do Sul comemora o menor índice da sua história. São menos de 4% que estão desempregados hoje no Rio Grande do Sul, e isso reflete dentro dos nossos municípios. Então, tudo isso realmente representa avanços, melhoria para as nossas comunidades. Bom, e isso exige muito aí da administração, porque a gente sabe que, o senhor tocava até nisso, a distribuição do bolo tributário aí injusto. Não ajuda em nada. Injusto. Então, assim, mas é o primeiro que é cobrado, é o prefeito. Exatamente. O dinheiro entra, mas eu pago imposto e não tenho retorno. Quer dizer, as pessoas têm essa sensação, né? Realmente, paga imposto, paga, mas daí o que retorna às vezes é insuficiente para tanto serviço que tem que prestar à comunidade. Eu até essa semana acompanhei várias divulgações a nível de Estado, a nível de Brasil. Inclusive, eu achei interessante uma avaliação da Receita Estadual, né, que em relação à questão, a gente sempre fala da questão dos tributos. Primeiro, a gente não tem todo esse conhecimento dos países da Europa, dos outros países, mas eu não acredito que lá se paga menos imposto do que aqui. Não é verdade. Mas o que as pessoas querem? Se paga imposto, quer os serviços. Então, nós precisamos melhorar muito essa questão dos serviços, né? E o demais, porque aí não há a reclamação de que se paga muito imposto. O imposto ele tem que ser pago, porque se nós temos que atender, eu falei antes, em 253 mil atendimentos na área da saúde, e esses atendimentos são todos eles gratuitos, né? Aí não tem como, né, fazer frente sem tu ter impostos que venham para os seus municípios e possam atender. Então, a distribuição do bolo tributário, a reforma tributária, ela é fundamental, assim como a reforma política, enfim, só que se arrasta há muito tempo. Eu tenho uma visão muito clara, eu acho que com o Congresso existente não se faz nem reforma política, nem reforma tributária. Eu vejo aí de novo a possibilidade de repente debater uma constituinte específica para isso, para resolver estes temas. Por quê? Porque infelizmente há os interesses, né? E eles muitas vezes são acima, né, do que de fato é o bem comum, né, ou seja, o interesse da comunidade. Então, acho que esses são desafios que estão colocados à nossa frente, né, e precisam ser, sim, né, cada vez mais pressionados para que hajam essas mudanças. Quer dizer, o foco, prefeito Zeca, não está no quanto se paga, mas o quanto retorna. O quanto retorna, porque hoje as dificuldades são as estradas, né? A gente precisa, por mais que se avance, por mais que se recupere, mas também em função de toda uma logística diferente que acontece. Eu fiz uma comparação há poucos dias, né? O pessoal dizia, o asfalto na Argentina é muito melhor. Eu não acredito que ele seja melhor, porque eu fiz um trajeto de 140 quilômetros em 2 dias, que eu fui e voltei. Nesses 140 quilômetros que eu andei naquele dia, eu não passei tantos carros como passei do Trevo do Porquinho até a Guia Lopes. Esta é a grande diferença, o fluxo e, além disso, os caminhões, o peso, que hoje é muito transporte de mercadorias, e esse peso faz com que reflete na estrutura, ela não foi preparada para isso, assim como as nossas cidades não foram preparadas para tantos automóveis, para tanta população, né? Se nós formos olhar, eu não sei hoje em Santa Rosa, mas Santo Cristo tem quase 9 mil carros registrados em Santo Cristo, e temos uma população de 14.378. Isso é um índice muito grande, elevado, e isso traz problemas, né? Na hora do pico, por exemplo, como aqui, como lá, em todos os nossos municípios, na hora do pico mesmo, logo de manhã cedo ao meio-dia, no final da tarde, quando o pessoal vai e volta dos seus trabalhos, há problemas de mobilidade, né? Prefeito Zeca, o senhor como gestor público, não sei se há de concordar ou não com isso, não existe, porque é uma questão muito difícil também de trabalhar, a gratuidade. Não existe gratuidade. Esse dinheiro sai de algum lugar. Exatamente. Porque as pessoas às vezes ficam brigando, querem gratuidade nisso, gratuidade naquilo, no transporte, gratuidade em tudo. Mas
tem que se levar em consideração que essa gratuidade pode até ser concedida, mas esse dinheiro sai de algum lugar. Certo. Vamos pegar só, né, se nós olharmos dois programas importantíssimos agora, eu vejo eles como melhores e maiores programas a nível mundial. 3 poderia citar. Uma é o SUS, Programa de Saúde. Não existe no mundo um programa que é melhor do que o SUS. Exato. Tem problemas? Ele tem problemas. Ele sai da onde? Sai dos impostos. Então, os atendimentos na questão de exames, de consultas, de procedimentos médicos, de remédios, de cirurgias, tudo isso nós pagamos. Ele é fornecido gratuitamente para a pessoa, para a população, mas ele sai dos nossos impostos. Aí é feito o acesso asfáltico, o arrecapeamento, ele sai do dinheiro público, dos nossos impostos. Esse era um programa que eu queria dizer. O segundo programa, o Kit Máquinas, que agora veio para os municípios. São 3 equipamentos importantíssimos, que é uma patrola, que é um caminhão e que é uma reta escavadeira. É um programa do governo federal. Eu não ouvi em nenhuma parte do mundo um programa que o governo despende para mais de 5.000 municípios do país, né? Hoje são, se não me engano, são 5.016 municípios no Brasil que estão recebendo os equipamentos. Se os municípios tivessem que adquirir, iam gastar em torno de 1.200.000 a 1.500.000 de recursos do orçamento do município, o governo federal despende isso para a comunidade, para toda a população. Mas ele tem um custo, e esse custo sai dos impostos, do orçamento do país. Programa Mais Médico, por exemplo. O Programa Mais Médico também vem a revolucionar a questão do atendimento na saúde no nosso país. Pagamento de R$10.000 para o médico, mais o recurso que o município, por exemplo, nós temos a médica lá, que é da Argentina, ela ganha do governo federal o recurso e ganha do município também um auxílio de R$3.000, que é para moradia e para alimentação durante o mês. Estes recursos saem da onde? Sai do recurso público, ou seja, dos nossos impostos. Então, nada é de graça. Tudo tem o trabalho, o suor do povo brasileiro, e ele é estendido ao conjunto da população. Então, acho que dentro disso que a gente precisa ter bem claro, né? Quando as ações acontecem, se desenvolvem, por isso que sempre a gente debate e discute. Eu tenho trabalhado isso muito com a Câmara de Vereadores, com o próprio funcionalismo, de que, em primeiro lugar, o orçamento do município do Estado da União é um só. Se a Câmara de Vereadores gastar mais, o Executivo tem menos. Se o Executivo pagar mais para os funcionários, ele vai saber que no outro lugar ele vai ter que segurar. Se ele investir mais na agricultura ou na indústria ou no comércio, o bolo é o mesmo. Ele é repartido. Então, para onde ele for mais, tem que saber que do outro lado é menos. Tem que ter a compensação. Então, é extremamente importante sempre manter um equilíbrio. Isso é norma para a gestão pública, e mesmo porque as leis são bastante rigorosas, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, que a gente tem suas divergências, mas também, por outro lado, vem a controlar sempre o orçamento dos municípios. E não é diferente a nível de Estado e não é diferente a nível de União, onde o rateio ainda é maior, porque aí entra o judiciário, entram mais outras situações, autarquias que precisam ser mantidas, e isso tudo é a partir do bolo geral. Eu fiz essa colocação até porque é uma questão de ótica, da maneira de ver a situação. Quer dizer, o pessoal bate tanto na questão de impostos, só que está tão acostumado a receber algumas coisas gratuitas que acha que isso é normal, que não faz parte daquele bolo. Acho que tem que começar a se trabalhar um pouquinho mais isso. Essa é a distribuição, digamos assim, a distribuição tributária do bolo, ela acontece internamente e chega ao acesso da população. E isso muitas vezes não é vista como retorno. Não é vista como retorno. E é um retorno significativo. Se nós olharmos todos estes programas que hoje as pessoas acessam, porque isso é desde recursos, quando nós vamos conversar sobre o PRONAF, por exemplo, Mais Alimento, programas todos esses que estão sendo, o Minha Casa Minha Vida, que hoje é uma revolução em nosso país, primeiro porque nós tínhamos um grande déficit habitacional, segundo, esse processo gerou uma capacidade de emprego fantástica no país, e ainda toda a questão de envolvimento do comércio, que vende material de construção,
além da satisfação da pessoa poder ter uma casa nova, reformada, né? Isso é dinheiro público. Se lá o agricultor lá que constrói a Minha Casa Minha Vida ganha 30 mil reais subsidiados, ou compra uma terra subsidiada, isso são os dinheiros de impostos. Então, muitas vezes a gente fala, né, e acaba não se lembrando de que tudo isso sai do recurso do imposto, e que não é do governador, nem do presidente, nem do prefeito. Esse é o bolo todo que nós construímos juntos. Ele pode ser melhor distribuído ou pior distribuído. Esta é bem da verdade, né? Então, o que nós precisamos trabalhar sempre é a melhor distribuição deste bolo, para que ele possa atingir o máximo mais a população e possa fazer frente às demandas que o povo precisa em todas as áreas. Tá certo, prefeito. Já para irmos finalizando a entrevista, quais são os principais desafios aí de Santo Cristo, prefeito? Falando agora em Santo Cristo. A região, a gente sabe, estamos vivendo em plano, as safras estão boas, que continuem assim, porque Oxalá que o tempo nos ajude, né? Já vivemos momentos bem complicados, né? E aí mostra o peso realmente desse setor na nossa economia, quando temos seca aí, ou outras situações climáticas que a produção não acontece. Hoje, focando em Santo Cristo, prefeito, qual é o seu principal desafio hoje no município? Olha, primeiro eu quero dizer assim que eu estou muito feliz, muito realizado e motivado, né, mesmo sendo uma segunda gestão, a gente está em busca sempre de melhorias para a nossa comunidade. Então, estou muito feliz em poder ter conseguido alcançar tanta coisa boa. Então, hoje eu poderia falar de inúmeras ações que a gente está desenvolvendo em todas as áreas, já falava aqui da educação infantil, de creche que nós vamos construir, de ginásios de esporte que estamos construindo, estamos com programas de subsídio de serviços de máquinas para o interior, integrado nos programas, né, do Minha Casa Minha Vida, e tantos programas importantes que nós temos. Eu acho que os grandes desafios é nós continuarmos mantendo o nosso processo de agroindustrialização muito forte, a produção e a diversificação, né, a produção de alimentos, a diversificação da produção, porque eu sempre digo assim, a monocultura, ela é ruim em todos os sentidos, seja ele no meio rural ou no meio urbano. Você estar baseado em cima de uma produção é difícil. Então, você ter esta diversificação, e essa eu acho que é a grande característica que Santo Cristo tem, e por isso que ela se torna um bom tanto de referência na nossa região. Em função da produção, né, da agricultura familiar, que entra então o leite, o porco, os grãos, o gado de corte, esse processo de agroindustrialização muito forte que a gente tem lá. Também dentro da indústria, nós temos inúmeras indústrias exportadoras, inclusive indústrias aí exportando para 12, 13, 14 países da Europa, né, na área de móveis, por exemplo, temos metalúrgicas, enfim. Então, essa indústria também muito diversificada, um comércio bastante diversificado, inclusive regionalmente sendo reconhecido como um dos municípios que mais tem empresas que têm sua sede em Santo Cristo e depois filiais em outros municípios, né? Então, os serviços, os mais diversos, né, também todos à disposição, e a área turística, que eu acho que tem um desafio ainda da gente poder implementar e melhorar. Então, essa área turística também há uma necessidade da gente poder avançar. Nós temos pontos turísticos muito importantes, Lago Azul, Hotel Fazenda, inclusive com iniciativas fora de Santo Cristo, também em outras regiões, assim pequenos pesque-pagues, balneários, enfim, as agroindústrias que fazem parte do roteiro. Então, nessa área de turismo, e eu estou num desafio muito grande, que é agora a infraestrutura da cidade, né, que é os asfaltos, calçamento, né, aí entra também algumas comunidades do interior, então tenho vários programas nesse sentido. Um deles, 1,5 milhão, nós conseguimos agora através do PAC, financiamento para recuperação de asfalto e construção de asfaltos novos na cidade. Tenho várias emendas parlamentares para a construção de calçamento em comunidades do interior e também em vilas da cidade. Estou buscando mais um financiamento via Badesul para melhorar essa infraestrutura de tráfego na cidade também, né, porque isso é importante a gente valorizar esse trabalho. Ela vem crescendo, ela vem tendo sua estrutura, e ainda 3 outros pontos importantes. A efetivação da nossa área industrial, ela não está completa hoje, estão dependendo de liberação da FEPAM para iniciar o processo de
distribuição de terrenos, de articulação da infraestrutura do parque para disponibilizar para mais de 20 empresas do município que já têm interesse em ir para o espaço e melhorar as suas ações. A questão do saneamento básico, já um projeto de 8,8 milhões aprovado, parte do recurso já depositado na conta do governo do estado através da Corsan para implementar, iniciar o processo de saneamento, ou seja, de rede de esgoto em Santo Cristo, com a construção de uma estação de tratamento e mais 7,2 quilômetros de rede, para iniciar e aí termos em torno de 25% a 30% atendido dentro da cidade e dos bairros a questão do saneamento básico. E ainda, por fim, estamos hoje protocolando o projeto em Porto Alegre, na FUNASA, um convênio já assinado com a FUNASA, 2,3 milhões de reais, para a instalação de um centro de triagem e compostagem do lixo, ou seja, nós darmos solução àquilo que nós produzimos. Isso é o grande mal que o mundo vive. Nós produzimos toneladas e toneladas de lixo e o que acontece? Hoje nossa região leva para Giruá, outros municípios levam para outras regiões do estado e chegam a ter municípios que viram verdadeiros lixões praticamente. Então o que nós precisamos fazer? E nós estamos fazendo isso justamente e fomos em busca desses recursos para tentar resolver o problema a nível local. Então é um projeto muito audacioso e com certeza se conseguirmos implementar ele, é o que nós pretendemos, nós vamos ser uma grande referência nessa área de controle e de acompanhamento e destino correto dos resíduos sólidos do nosso município. Então são os grandes desafios colocados para nós. Problema. Exato. Obrigado, prefeito Zé. Eu sei que a gente tem muito mais a falar, mas outras vezes, gostaríamos de tê-lo aqui, a gente debater, setorizar até esses debates aí, essa conversa aí sobre o município, porque é importante as pessoas terem uma noção, dos municípios que compõem a nossa região, os seus desafios, os seus projetos, porque afinal trabalhamos todos juntos aí. Exatamente. Hoje já acabou aquela ideia de cada um vire-se. Santo Cristo que faça a sua lição, que conseguir mais que consiga, Santa Rosa, e aquela disputa desleal, às vezes que acontecia em termos da hora de buscar verbas mais expressivas para o município. Obrigado, prefeito, pela participação. Estamos sempre à disposição aqui na Web TV Sul. Obrigado também, parabéns pela TV Web Sul, que é uma satisfação ter um órgão de comunicação tão importante na nossa região. São os grandes desafios e eu sempre parto do princípio da ideia da parceria. E a parceria tem nos feito muito bem e faz com que a gente possa viver cada vez melhor. Um grande abraço a todos. Um bom dia.